Vamos começar o nossa videoconferência. Hoje eu estou com a tela do Zoom aberta aqui bem na minha frente para tentar facilitar as coisas. Aí eu não fico olhando para o lado aqui, para o meu notebook, eu fico olhando aqui para uma outra tela. Eu quero dar boa noite para o Anderson Volupec, que está online, o nosso amigo Navarro, o Ferman, o Cases, o Renato, o Silvio, o Tomoki Moricita e o Luiz Henrique. Então vamos começar essa videoconferência com uma apresentação primeiro da mosca, nada demais. Não quero transformar essa questão num tópico muito grande, tá? Eu já reduzi a tela do meu aplicativo, isso consome menos processamento de dados. Eu já alinhei a tela do aplicativo com a câmera. A câmera número 2 já está preparada, o anzol está aqui. E o histórico dessa mosca, quem me ajudou muito com relação à pesquisa foi o Anderson Volupec, porque ele fez uma matéria e colocou essa matéria lá no nosso fórum. Eu aproveitei também e fui em busca dessa informação. A questão começou da seguinte maneira. Quando eu fui para a Patagônia a primeira vez, foi em 2006. E ao chegar da viagem, eu na época estava conversando muito com o Álvaro Scott, também conhecido como Scottinho, e para a viagem seguinte, do ano seguinte, que foi 2007, eu pedi para ele pelo menos umas 2 ou 3 sugestões de moscas para que ele atasse para mim e eu pudesse levar para a Patagônia. Eu não tinha capacidade de atar. Meu material não estava coerente. Eu não tive instrução de atado, não tive orientação. E as coisas desandaram. Embora eu tivesse morsa, linha, ou seja, eu tinha um amontoado de porcaria e não conseguia fazer uso. Com a ajuda do Scottinho, eu recebi esse lote de mosca e eu me lembro que eu estava na época conversando com ele pelo telefone. Ele mora em Porto Alegre e ele tinha sugerido para mim, olha, Fausto, eu tenho uma mosca aqui muito mais efetiva para que você possa usar como emergente. Tá? Eu vou atar para você uma coleção. Essa coleção foi composta de 8 moscas em 2 tamanhos diferentes. E também em 2 colorações diferentes. E levei para a Patagônia em 2007. Quem foi meu parceiro de pesca nessa viagem foi o Sérgio Fickman, Serginho. Num determinado momento lá das nossas pescarias, nós fomos pescar guiados. No início eu fui pescar guiado várias vezes que eu queria aprender. E o Alejandro Klepp, numa determinada flotada, chamada Flotada do Rio Timeruim, setor médio, ele parou para o almoço. E na hora do almoço, eu e o Serginho começamos a observar ação na superfície. Uma ação muito lenta, um movimento muito lento. Nada explosivo. Nesse momento que eu estava conversando lá, observando com o Serginho esse fenômeno, eu notei que as trutas estavam subindo muito suavemente. O meu amigo Alejandro Klepp estava descansando um pouco, nós tínhamos acabado de almoçar. Então eu estava, na hora que o Serginho entrou no poção, era um poção que ele estava, tá? E assim que ele entrou nesse poção, eu me afastei, resolvi subir o barranco. Era um barranco não muito grande, muito alto, aproximadamente uns 3 metros de altura, e criei um ponto de vista novo para mim, com relação a toda a área. Eu queria fazer fotografia, fiz as fotos e fiquei ali em cima observando a ação das trutas. Era totalmente visível, elas estavam subindo e comendo numa suavidade impressionante. E eu alertei o Serginho. Serginho, lá de cima alertei ele sobre tudo isso.
Voltei, me encontrei com ele, peguei a minha vara de fly e resolvi afinar o tippet. Estava com 4x, se eu não me engano, afinei para 5x e me lembrei do diálogo que eu tive com o Scottinho sobre esse padrão de wet fly. Ele não deu nome, eu não sabia e continuo ignorante com relação ao nome. Então, devido a essa ignorância, eu resolvi chamar de Cahill Style, estilo Cahill de atado, ou Cahill, eu não sei qual é a pronúncia. Tá? Então eu também não busquei a pronúncia com relação a esse nome. E eu atei essa pequena mosca, wet fly, e foi surpreendente o resultado. Tá? O Alejandro Klepp se aproximou de mim e explicou: elas estão comendo emergente. Você tem que observar isso pelo movimento da truta. Tá? Então, nem sempre a truta é explosiva. Né? Então, ela suavemente, ela sabe, o inseto naquele momento está no vinagre, ele vai morrer. Aconteceu uma eclosão, tá? Durante esse fenômeno da eclosão, ele vai sofrer uma metamorfose. Quando ele sofre essa metamorfose, ele ainda está aleijado, ele está totalmente indefeso, não tem como. Ele vai ser devorado. Only the strong survive. Aqueles que forem mais rápidos, mais fortes, vão sobreviver no fenômeno que é as trutas se alimentando na superfície. Elas sabem disso e comem com suavidade, como se estivesse pegando pipoca e comendo pipoca. Acabou. Isso marcou minha mente. E eu queria aprender a atar aquela mosca que eu vi e tive um sucesso absoluto em 2007, num momento impressionante de um hatch. O que aconteceu é que no decorrer desse tempo, né, quando chegou o ano de 2010, eu tomei a decisão de iniciar o atado novamente, querer aprender. Porque o fórum estava funcionando muito bem, tinha um grupo de pessoas que muito conhecimento se reuniam lá e eu comecei a pegar essas informações, esse conhecimento, e eu fui aprendendo a atar. Tá? Passado algum tempo, aproximadamente, eu acredito que foi em 2011, 12, 13, aproximadamente ao longo desse período, numa das viagens que eu fiz para a Patagônia, com o amigo Marcelo Yost, com o amigo Fernando Neumann e com o amigo Marcelo Professor também, falecido Marcelo Professor. Eu havia atado uma coleção dessas moscas, seguindo a minha memória daquilo que eu tinha visto que o Scottinho tinha feito para mim. Porque eu tinha acabado com todas aquelas moscas, não tinha mais. E em função dessa memória, nós nos reunimos numa noite e eu comecei a fazer esse padrão de atado, tá? E que eu ignoro até hoje, eu já pesquisei muito e eu não aceito dar o nome de MDR, eu acho isso uma cafajestagem, tá? Eu atar uma mosca e querer batizar ela, tá? Vamos parar com essa questão, porque isso melindra muito as pessoas. Isso é para quem é melindroso. Eu não sou melindroso, não tenho direito de batizar mosca nenhuma de nome nenhum. Eu tenho direito de fazer uma variante. E é o que eu vou mostrar para vocês. É uma variante de uma mosca que eu não sei nem o nome. Tá? E eu coloquei o título da nossa videoconferência como sendo uma Cahill Style, que poderia ser uma Light Cahill, uma Dark Cahill, ou seja, estou chamando a mosca, essa wet fly de Cahill, porque ela tem característica de construção de um atado famosíssimo, que eu vou respeitar esse cara, que bolou esse padrão mundialmente conhecido, que são as moscas secas chamadas Light Cahill, Dark Cahill e outros nomes parecidos, que a mais clara, mais escura, tem uma chamada Professor também, no caso, Professor, tá? Que é também um padrão de atado que tem essa característica. E a característica primordial desse atado é essa pena que está aqui, ó. Essa pena que está aqui eu apresentei para vocês através de uma aula teórica,
tá? Numa apresentação sobre penas. Temos uma aula sobre isso. Se eu não me engano, foi a aula número 3 de materiais de atado, número 3 e 4, tá? E eu peguei ao acaso a pena aqui dentro. Não é assim que funciona, pegar ao acaso, tá? Ela funciona quando você seleciona a pena, tá? Você tem que fazer uma seleção. Essa aqui eu peguei ao acaso. E existem técnicas distintas, diferentes, para poder fazer o trabalho. Ela é retirada da lateral do franco do pato. Então existe uma região do corpo do pato, que fica um pouco abaixo da asa dele, aonde a pessoa agarra aquele tufo, tá? Agarra aquele tufo e arranca aquele tufo todo de uma vez. E aquela região, aquela área do corpo do Mallard Duck é chamado de flank, ou no caso franco, é a parte lateral dele. Como também existem outras partes da pena do pato que você pode retirar, e as pessoas retiram para poder fazer um atado com coloração diferente. Como, por exemplo, um determinado setor do corpo chamado bronze. Tá? Então eu achava que era por causa da cor, né? Não é somente por causa da cor. Especificamente aquela pena com aquelas características de pigmentação, né, e coloração é vendido com o nome de bronze, que você precisa comprar separadamente. Esse pacote que eu mostrei para vocês é o grande e está numa cor chamada natural, Mallard Flank natural, que é um tom cinza carijó. Tá? E vocês também podem fazer compra, né, dessa mesma pena com pigmentação diferente e mais econômico, em pacotes menores. E tem que fazer uma pré-seleção também. Tá? Tem que fazer uma pré-seleção da mesma maneira. Essa aqui está na cor marrom, que vai ser usado, por exemplo, para fazer a asa, se quiser que ela fique com uma coloração escura. Da mesma maneira que você pode querer que tenha um tom cinza, como essa que está aqui. Tá? No nosso caso, no meu caso especificamente, eu vou abrir aqui o pacotinho, tá? E vou fazer o uso de uma pena com a coloração que eu já até separei, com a coloração carijosinha, tá? Que é essa coloração que está aqui. Eu não sei se essa pena daria um bom resultado, porque eu peguei ao acaso, né? Deixe-me ver aqui, porque eu tenho que fazer uma pré-seleção da pena para poder conseguir fazer o formato. O formato aqui em cima está bastante desalinhado, então possivelmente isso vai trazer um grau de dificuldade para fazer o atado, tá? Deixe-me ver aqui se eu consigo pegar uma outra pena com um formato melhor. Tá? Vocês precisam pegar de dentro do pacote, tira uma coleção delas, coloca sobre a bancada e escolhe uma que tenha o formato, né, que seja fina. Essa aqui é bem pequena, por exemplo. Tá? Ela é pontiaguda um pouquinho. Não adianta querer perfeição, porque naturalmente essas penas têm as suas irregularidades. Tá? E tem que fazer um vinco nela, tem que fazer uma dobra que eu vou mostrar na câmera em close-up. Tá? Esse formato exótico que ela faz aqui é que vai ser usado para formar a asa. Existem várias outras aqui. Eu vou deixar esse pequeno tufo aqui sobre a minha bancada para que eu possa escolher com calma qual dessas aqui eu vou fazer uso. Inclusive eu vou até separar esse pacote daqui. Esse pacote está cheinho, foi um dos últimos que eu comprei e está em grande quantidade. Outra questão, né, que no caso eu tô mais focado na mosca, que eu tinha o material na hora. Eu me reuni com o Yoshi, me reuni com o Neumann e fizemos, gente, o que vocês têm de material para me emprestar aí? Né? E nós juntamos os cacos lá e eu falei, eu preciso fazer uma mosca que seja parecida com as características tal e tal que eu falei para eles. Então, sem querer desrespeitar o autor original, mas criando uma variante,
O autor, ele tem o hábito de pegar uma determinada coleção, uma pequena porção das barbas e das farpas da pena de Mallard, né? Eu posso até mostrar, né? Essa pequena coleção que está aqui, por exemplo, sem exagerar muito na quantidade, né? Ele separa essa pequena quantidade que está aqui e ele puxa essa quantidade que está aqui para fazer a cauda do atado chamado, por exemplo, Light Cahill, que é um atado com uma mosca com a cor clara. Mas no nosso caso aqui, eu estou seguindo a versão de uma wet fly. A wet fly imita uma efêmera em emergência, em estado de emergente. Tá? Ela fez a sua... A wet fly imita a efêmera, a mayfly, no seu momento de que ela está se transformando em emergente. Ela sai do fundo do rio para atingir a superfície, ela libera o seu exoesqueleto e rompe a superfície da água, né? Ela tem que romper a tensão superficial da água para poder esticar suas asas, secar, e ela está muito vulnerável nesse momento, né? A maioria das trutas gosta de pegar nesse estágio. E ela, por ser uma wet fly, ela é uma mosca molhada, ou seja, naturalmente ela vai tocar a água, ela vai encharcar e ela vai afundar um pouco, e o quanto que ela vai afundar vai variar, por exemplo, de características físicas, como por exemplo o tippet de nylon, ou se o tippet é de fluorcarbono, se você resolveu usar um anzol com arame mais grosso, com arame mais fino, e etc e tal. Mas naturalmente ela vai afundar. No nosso último encontro de atado, eu apresentei para vocês uma coleção também de penas que o amigo Anderson Volopek me presenteou, que é o galinho garnizé. Eu separei aqui só para poder lembrar esse assunto, tá? Porque hoje eu não vou usar o galinho garnizé. Eu vou usar uma outra pena que eu apresentei para vocês em aula anterior, que é a pena retirada de um cape, né? Eu mostrei para vocês, né? É um rooster cape. Aqui em cima é o pescoço da ave, né? E aqui é o restante do corpo da ave, né? Das costas da ave, tá? E vem junto com um pedaço de couro e as penas vêm presas aqui. O que eu aconselho vocês é que vocês mantenham sempre esse material com o encosto que vem junto com ele protegido, tá? Geralmente é um material absorvente. Se não for um material absorvente, você pode comprar esse material absorvente que vende nas casas de mil utilidades de produtos, né? Vocês encontram esse material que você prende, você só encosta e guarda para que ele possa absorver. Se você não tiver um material absorvente, pelo menos use um pedaço de papelão para que qualquer tipo de secreção. Então, essa parte do couro que está aqui, ele solta uma certa umidade, uma certa que vai impregnando o papelão. Então, evitem guardar esse cape um em cima do outro, porque você vai acabar passando essa umidade aqui para cima de uma outra pena, tá? E essa transferência vai acontecer e vai manchar. Então, mantenha essa parte protegida com material absorvente. E eu retirei essa pena que está aqui, né? Um atado que também tem uma coloração clara para a cauda. A quantidade de barbas que tem nessa pena aqui é maior do que a do galinho garnizé da última aula, por isso que eu escolhi essa pena, porque ela tem uma quantidade. A parte inferior da pena é muito cheio de penugem, tá? Então vocês podem retirar e descartar essa penugem inteirinha aqui, não vai ter utilidade nenhuma. Hoje eu estou com a minha cestinha de lixo aqui perto de mim, para evitar de jogar isso tudo aqui voando, né? O vento bate e leva essa penugem para tudo que é lugar, tá? Então eu já estou separando aqui uma parte dela que eu vou analisar com relação ao uso para fazer a cauda. Agora vamos dar continuidade observando o anzol. E para isso eu vou fazer a troca de câmera. Então,
eu acabei de fazer a troca de câmera. Eu acredito que essa coloração de camisa vai ser melhor do que a da última aula, que eu usei uma cor que foi branca. E pelo que eu pude entender, alguns amigos não tiveram uma boa visão com relação a isso. Tá? Então eu estou trabalhando aqui com um anzol que tem características de curvatura que são próprias. Eu tô usando também a morsa do Monroy, que eu estou aprendendo a usar essa morsa. Eu estou me adaptando a usar ela, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês aqui pelo menos um anzol a mais que poderia ser utilizado para esse padrão. Esse tipo de anzol que eu estou colocando aqui na morsa tem características próprias com relação ao comprimento da haste. Tá? É um anzol para ninfa. Duas características importantes é a curvatura dele é menor. Anzol de ninfa tem curvatura menor. Tá? Outra característica, anzol de ninfa 2XL tem a haste mais longa. Então eu vou tirar esse anzol aqui para que vocês possam ter uma visualização melhor do outro anzol. Sai um, entra outro, tá bom? Sai esse e entra esse aqui. Pronto. Esse aqui. Tem características diferentes também com relação à curvatura, tá? É um pouquinho mais aberto, tá? Embora seja um anzol para o wetfly, a característica é que ele não tenha o vão, ou no caso o gap, tão fechado quanto se fosse um anzol especificamente elaborado para ninfa. Tem a haste um pouquinho mais curta, podemos chamar de 1XL, uma vez o comprimento normal, tá bom? Então esse anzol aqui tem essa característica. Pode ser usado para esse padrão, tá? Pode ser usado tanto um quanto esse outro aqui, ó. Esse outro aqui que eu acabei de mostrar. Uma assinatura de anzol de ninfa é que a curvatura de cima, que aqui em cima e aqui embaixo, elas iniciam e terminam iguais, chamado perfect bend. O anzol para wetfly, ele não é perfect bend, ele não tem a curvatura perfeita. Ele começa a curvatura dele antes do que seria um anzol para ninfa. Inclusive aquela questão de que as pessoas alinham o fio de atado com a farpa do anzol não funciona nesse caso. Esse outro anzol que eu estou colocando aqui, tá? Ele é também para o wetfly. A única diferença que ele tem com relação ao outro é que eu resolvi colocar umas pintas brancas, na cor branca. Tem duas pintas na cor branca que eu coloquei apenas como orientação para início de colocação, do fio de atado, e para que você não ultrapasse a continuação do fio de atado. O fio de atado que eu tenho usei na última aula, vou usar nesse aqui também. Eu poderia usar um fio de atado preto, mas escolhi usar o fio de atado marrom, tá? Eu agora vou trocar aqui o meu óculos. Vocês sabem que eu não consigo fazer o atado com ele. Eu vou fazer uso de um aparato óptico. No final da videoconferência eu vou mostrar para vocês o aparato óptico que eu uso. Tá? E agora eu vou colocar o fio de atado na posição que eu quero, a posição inicial. E a posição inicial, colocar uma pequena quantidade inicial atado próximo da pinta branca. Tá? A primeira volta eu faço alinhada, e a próxima volta eu deslizo o fio de atado em ângulo para trás, fazendo já a colocação do fio de atado como se fosse uma fita, né? Eu não espaço ele demais. Eu coloco ele bem próximo um do outro para que ele possa ter esse efeito que eu quero aqui, que é o efeito de segurar com o próprio peso do bobbin. Eu consigo segurar o fio de atado.
corta o excesso. E agora nós vamos colocar o fio de atado como eu tinha feito da última vez, ocupando 50% do comprimento da haste. Pronto, aqui já seria o suficiente. Próximo de 50% é a distância entre uma pinta e a outra. Tá? Se quiser levar um pouco mais para trás, pode levar 2 voltas. Crie o hábito de criar pontos de referência, porque pontos de referência vão te ajudar nos atados. A pena loura que eu separei, já expliquei para vocês que o cape, né, a Rooster Cape Feather, ou seja, a pena da capa, da pena geneticamente do galo, né, no caso da ave macho. Tá? Um lado é fosco, com pouco brilho, o outro lado é o lado que tem mais brilho e coloração também. Criem esse hábito de saber a parte de cima e a de baixo da pena, porque em algum momento vocês vão precisar ter esse conhecimento para, em algum ponto, algum tipo de atado que vocês venham a fazer. Setorizem uma parte, né, separem uma quantidade X de barbas em ângulo com o rack. Tá? Então eu tenho o rack da pena, eu tenho aqui o rack da pena, que é a parte central, ou talo, como queira, e você tem essas barbas que estão aqui que eu estou puxando para trás de propósito para que elas fiquem em 90 graus. Uma vez que elas estão em 90 graus com o rack, eu vou agrupar uma quantidade delas. Tá? Deixa eu pegar um close melhor aqui. Eu vou agrupar uma quantidade delas, juntar as pontas, tá? Juntar as pontas para que elas fiquem bem alinhadas. Vou pinçar e vou puxar tudo de uma vez só. Vai ficar um pouco de rebarba aqui. Esse rebarba veio do talo. Então eu vou repetir o exercício que eu fiz com vocês na segunda aula sobre colocar a cauda, a quantidade de cerdas, em 2 etapas, para que vocês possam manter as pontas alinhadas. Né? Eu acredito que a coloração azul tá boa para dar contraste com a camisa, né? A pena branca e a camisa azul para dar melhor contraste. Vou mostrar para vocês novamente como é que eu troco a pena de posição. Eu sou canhoto, eu segurei com a mão esquerda e puxei. Só que a cauda fica virada para trás do anzol. Tá? Então eu vou passar um pouco de saliva para poder agrupar as penas. E agora eu vou fazer aquela manobra, indicador com indicador. Eu estou pinçando elas e agora eu puxo com o outro polegar e eu virei as penas para trás. Outra questão também é com relação a alinhar a próxima camada. A próxima camada eu não estou muito preocupado em alinhar nesse momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou só prender. Eu vou só apoiar aqui as cerdas. Com uma única volta eu já tenho as cerdas apoiadas. Lembrando que essa não é a posição final da cauda. É apenas uma manobra que eu estou fazendo para que eu possa agrupar mais barbas. Eu vou voltar aqui para a pena e vou pegar mais uma quantidade semelhante àquela, mantendo as penas alinhadas em 90 graus com o rack. Vou pinçar uma certa quantidade e vou novamente puxar. E vou repetir a manobra. Tá? Eu vou passar para a minha mão direita primeiro. Eu vou salivar e passar um pouco de saliva agrupando as farpas, as barbas. Vou usar indicador com indicador. Vou passar para o outro polegar. E aqui estão elas, né? Elas abriram nessa manobra. Vocês podem ver que elas abriram. Eu vou juntar novamente com saliva. E vou agora juntar essa porção, essa nova porção que está aqui. Eu vou juntar com a porção anterior. Você não precisa ser perfeitamente alinhado não, tá? Eu não conheço ainda uma truta que usa régua, paquímetro, nada disso. Eu vou tirar a volta que eu tinha dado, que estava prendendo o conjunto, e eu agora vou liberar todo o conjunto de uma vez só. Agora eu tenho uma porção, né? Eu dupliquei a porção para que eu possa definitivamente montar a cauda. Salivei, juntei tudo,
e eu agora vou medir o comprimento da cauda. Tá? Eu uso como referência, eu encosto a minha unha na curvatura final aqui do anzol. E eu agora aponto o meu dedo indicador até encostar no olhar do anzol, né? Ou seja, o meu dedo indicador em formato de pinça aqui, ele encosta no olhar e eu faço a batente com a minha unha. Então eu criei um ponto de referência visual. O ponto de referência visual que eu criei, mesmo que eu perca, se eu possa vir a perder esse ponto de referência visual, eu posso agora tentar controlar a perder a medida encostando indicador com indicador. Quando eu encosto indicador com indicador, eu ainda continuo tendo a visão do meu ponto de referência, que agora é aqui. Esse tom mais escuro da pena virou o meu ponto de referência. Esse ponto mais escuro, né? Esse ponto aqui mais escuro, já perdi uma barba, mas não tem problema não. Esse ponto mais escuro, que está aqui, indicado com a pinça, tá? Esse ponto mais escuro eu vou alinhar ele com essa pinta branca que está aqui. Porque é o ponto de alinhamento da medida. Tá? Então eu tenho aqui uma quantidade, né? Eu criei um ponto de referência para que eu tenha a cauda de todas as minhas futuras moscas desse padrão o mais igual possível uma da outra. Tá? Então eu já criei esse ponto de referência que está aqui. Tá? Eu vou levar o fio de atado um pouco mais para trás, que ele está muito para frente. Não vou levar o fio de atado como a maioria dos atadores faz. Tá? A maioria dos atadores faz assim, ó, leva até o ponto de indexação final. Olha aqui, ó, ele leva até aqui. A maioria dos atadores trabalha dessa maneira. Depois que ele leva o fio de atado aqui, ele vai, criou o ponto de indexação, ele vai e coloca a cauda. No meu caso, eu não trabalho assim. Eu gosto de trabalhar com a montagem da cauda diretamente no arame, no arame do anzol. Como eu já tenho esse ponto de referência marcado aqui com a pinta branca, tá? Eu posso agora colocar a cauda na posição que eu quero. Tá? E eu vou dar... quando eu juntei a minha mão aqui, eu estou usando o indicador e o polegar para poder pinçar a haste do anzol. E, ao mesmo tempo, eu estou mantendo todas as cerdas para cima da haste. Tá? E eu vou dar uma pequena volta suficiente para apoiar as barbas. Vou dar uma segunda volta, não precisa apertar muito não. Uma terceira volta, uma quarta volta. Então, essas 4 voltas que eu dei, eu levei o fio de atado para trás. Nesse momento, você pode avaliar o comprimento da cauda. Se você quiser ela mais longa, tem como resolver. Se quiser ela mais curta, tem como resolver. Porque todo o agrupamento de cerdas está preso em cima da haste do anzol e com 5 voltas de fio de atado. Tá? Eu gostei dessa posição que está aqui. Né? Eu gostei do tamanho também. Tá? Eu posso até puxar o conjunto um pouquinho, suavemente. Eu puxei esse conjunto com um único propósito. Eu dei tensão para todas as cerdas. Tá? Quando eu dou tensão ao agrupamento de cerdas, eu estou afinando esse agrupamento. Tá? Eu dou uma pequena tensão e agora levo mais 5 voltas para trás. Pronto, eu agora tenho a cauda montada sobre a parte reta, tá? A parte reta do anzol. E se eu continuar levando o fio de atado aqui para trás, eu vou arriar a cauda. E eu, como atador, não quero a cauda da minha mosca arriada. Mas se ela ficar arriada ou não, não interessa. A truta vai comer de qualquer maneira. Tá? É claro que se eu fosse usar um atado desse para pescar lambari, eu ia fazer essa cauda muito mais curta, porque o bicho não consegue nem sequer abocanhar uma curvatura de anzol enorme como essa, que é um anzol número 12 para wet fly. Então eu estaria usando um anzol para wet fly número 20.
Então a dificuldade do atado está proporcionalmente em função da minha dificuldade de visualizar. A próxima volta que eu der para trás aqui pode ser um problema, tá? Deixa eu ver se eu vou arriar essa cauda. Não, consegui lá. Consegui dar mais uma volta para trás sem arriar a cauda. Então eu tenho aqui a farpa do anzol aqui atrás, tenho a ponta do anzol aqui na frente e o meu fio de atado está em algum ponto entre a ponta do anzol e a farpa. Ou seja, acabei de colocar abaixo aquela frase que todo mundo fala de levar o fio de atado até a farpa do anzol, e não é. O fio de atado vai ser levado para trás em função de você querer a cauda reta ou não. Se você quer a cauda reta, já está resolvido. O excedente de material aqui pode ser descartado. Eu não vou descartar com muita perfeição não, porque eu quero até aproveitar um pouco esse material que está sobrando aqui. Eu quero aproveitar ele, que ele está todo enrolado em volta do anzol aqui para mim. Ele acabou dando um giro aqui na frente, deu um giro que vai acabar me ajudando a fazer a silhueta do corpo da ninfa. Tá? Então eu agora vou colocar com vocês o fio de cobre para fazer a segmentação. Tá? Eu posso usar um fio de cobre na cor prata ou eu posso usar um fio de cobre na cor ouro. Tá? Esse aqui foi o que foi usado no nosso último encontro de atado. Tá? E aqui eu estou tirando, eu estou removendo a tampa da bobina desse carretel de fio de cobre. Tá? O carretel está aqui, é da marca UTC. Tá? Embaixo está escrito a cor, que é cor de Gold, e em cima está escrito XSM, que significa Extra Small. Eu vou aproveitar também, e aqueles que estiverem assistindo esse vídeo pela primeira vez, que vocês podem participar do Fórum Mosqueiro do Rio, onde eu estou online diariamente, e também, se tiver interesse em participar de um grupo do Telegram, um grupo especificamente sobre atado, unicamente sobre atado, não interessa outro assunto que não seja atado, tá? Não interessa nada mais do que atado. Se quiser participar, você é bem-vindo. Tá? É só me questionar lá no YouTube quando eu hospedar esse vídeo no YouTube. Tá? Esse fio de cobre que está aqui, eu vou cortar num tamanho maior, porque eu sempre aproveito ao longo da semana para atar mais algumas moscas aqui. O corte eu vou fazer pelo vértice da tesoura, que é o local mais apropriado, que é o local criado numa tesoura de atador, né? Ela tem aquele formato no vértice arredondado ali, aonde eu vou romper o fio de cobre por extrusão. Tá? Ele vai se romper, tá? E eu vou colocar o fio de atado que eu cortei maior, vou colocar aqui na mesa e vou agora prender essa ponta aqui. A maioria dos atadores esquece de prender essa ponta e vira uma bagunça. Para prender essa ponta, eu vou cruzar o fio de atado de um lado ao outro do carretel e vou voltar essa peça ao seu devido lugar. E essa peça, quando ela é encaixada, ela mantém o fio de cobre preso no carretel. Agora que eu tenho o fio de cobre, tá? Muitos atadores não gostam de cortar o fio de cobre porque existe sim um desperdício, tá bom? Então esse fio de cobre que está aqui, eu vou prender ele com apenas uma volta nesse momento. No máximo eu vou dar 2 voltas, tá? Eu posso medir já o comprimento dele que eu vou prender. Né? Se eu quiser colocar ele mais longo um pouco, eu posso colocar e depois eu puxo ele para trás. Vou mostrar como é que eu faço. Eu vou dar a primeira volta no ponto de indexação. Tá? Eu vou dar até uma segunda volta no ponto de indexação. Pronto. Lembrando que o fio de atado já está que nem uma fita para mim. Né? O fio de atado ele tende a abrir como uma fita. O fio de cobre está na posição. Eu posso agora recolher ele aqui. Eu posso puxar, recolhendo ele até que a ponta dele entre para ficar escondida no restante do atado que eu vou fazer.
Outra pena muito importante que eu vou fazer uso, vocês não precisam fazer uso de pena para o corpo dessa mosca. Vocês podem usar dubbing, por exemplo, se assim quiser. Eu estou apenas colocando na demonstração dessa videoconferência essa pena aqui, porque foi a pena que eu escolhi fazer uso dela lá na Patagônia, junto com o meu amigo Yoshi. Tá? Então essa pena que está aqui, eu já expliquei para vocês, faz parte de um clamp. Aqui tem uma parte ainda da parte de trás do bicho, do couro do bicho. As penas ficam presas aqui. É fazão, tá? E eu também tenho separado aqui alguns fragmentos que vão sobrando dali, né? Esse pedaço que está aqui, por exemplo, ainda está com um pedacinho do couro, sem querer caiu daquela pena anterior. Eu estou guardando aqui, porque evidentemente é um pedaço que eu posso fazer útil, ter utilidade em algum atado. Tá? E esta pena que está aqui, ela é um pouco mais clara que a anterior. Aquela cor que eu mostrei anteriormente era marrom, e essa aqui é a chamada natural, que é a pena que eu tenho feito uso em todos os atados desde o começo do curso. Observem como eu já abri um espaço enorme aqui, retirando as barbas da pena. O procedimento é o mesmo. Como eu vou fazer um corpo aqui, eu não preciso muito volume de material. Tá? Como esse anzol é número 12, tá? Eu vou tirar uma quantidade pequena dessas barbas. Tá? Eu estou contando aqui, tem meia dúzia delas separadas. Tem 6 aqui separadas. Eu estou colocando a 90 graus do rack também. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de manter as pontas alinhadas. Não precisa estar 100% alinhadas, tá? Então eu vou pinçar todas elas ao mesmo tempo, tá? Eu vou pinçar e vou puxar para baixo e abrir mais um espaço para que eu possa trabalhar. Como eu vou usar essa pena para fazer o corpo dessa mosca, essa parte aqui mais próxima do rack, naturalmente é um material mais grosso. É uma barba, é uma farpa da pena mais grossa. E naturalmente aqui é a parte mais fina. Eu vou começar a fazer o corpo dessa mosca pela parte mais fina. Porque o inseto, a ninfa, ela tem o seu abdômen na parte de trás mais fina e na parte da frente mais grosso. E é segmentado também. Por isso que eu coloquei o fio de cobre. Tá? A técnica para colocar esse material é a mesma. Eu não consigo colocar desse lado para vocês verem, porque se eu tentar colocar desse lado, eu posso tirar. Eu tiro a pena do encosto dela, que é a haste. Então eu preciso colocar do meu lado para que eu tenha o quê? Um encosto das penas na haste do meu anzol. Se você está um pouco indeciso com relação ao apoio, você pode apoiar o seu dedo polegar, tá? Mais próximo possível, para que você dê a primeira volta. Essa é a primeira volta. Eu posso até fazer uma manobra aqui para vocês poderem ver. Eu posso fazer essa manobra que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu tô pinçando o conjunto todo e estou subindo e descendo ele, tá? Para que vocês poderem ver que eu tá preso com uma única volta só. Pronto. Coloquei na posição que eu quero. E eu agora vou puxando para trás para que as pontas fiquem também alinhadas com essa outra parte que está aqui. Pronto, eu puxo um pouquinho mais, acabou. Ah, mas Fausto, não está alinhada a ponta. Não tem problema, não precisa ter ponta alinhada. Eu agora posso levar o fio de atado de maneira mais aberta, se eu quiser. Né? Lembre que ele é uma fita. O fio de atado nesse momento está muito próximo a uma fita. Eu posso ir levando esse fio de atado, dando passo, até revestir toda a parte que eu vou usar para o corpo da ninfa. Né? Por que eu estou usando a palavra ninfa? Né? Porque eu estou atando uma ninfa. Ela vai se transformar ainda, ela vai ter a sua transformação. Tá? E se você quiser montar ela com a haste reta,
você enrola agora o fio, as cerdas da pena de fazão. Se você quiser fazer ela cônica, você vai pegar essa seção que está aqui, vai dividir ela em 3 seções visualmente e você vai levar o fio de atado 2/3 para trás. Tá? Eu vou levar, vamos lá, levando o fio de atado 1/3, levando o fio de atado 2/3, parei. Tá? Talvez não esteja 2/3, vamos lá, 2/3 agora. Agora eu vou levar novamente o fio de atado para frente. Eu estou fazendo um enchimento da silhueta do abdômen do inseto. E eu agora vou parar novamente aqui. E em vez de levar 2/3 para trás, eu vou levar 1/3 só. Tá? Eu vou levar 1/3 só. Pronto, 1/3. E agora eu volto para frente. Pronto, já fiz um enchimento razoável aqui. Tá? Então eu já fiz uma silhueta, já está visível para vocês a silhueta. Agora eu vou segurar esse conjunto que está aqui e vou dar a primeira volta alinhada no ponto de indexação. Tá? Eu só vou apoiar aqui o dedo para não perder a tensão que eu estou dando. Tá? Eu toco o indicador aqui em cima, troco de mão, levanto esse conjunto e dou um ângulo já de quase 45 graus com relação à haste e vou levando para frente. Tá? Vou levando para frente, toco novamente. As penas já estão para mim como se fosse uma fita. Tá? Olha só, 3 voltas eu já ocupei isso tudo. Tá? Apoia novamente. Troquei de mão. E olha a fita aí, visivelmente para vocês. E eu vou dando ângulo. Eu vou dando ângulo e vou levando assim. De modo que eu não vejo o fio de atado. Em algum momento o fio de atado está sendo escondido pela cerda. É natural essa troca de cor que está acontecendo aqui. É normal. É normal tanto no inseto quanto também na pena. O inseto troca a cor, a coloração. Quando eu der aula de entomologia, eu vou mostrar para vocês. E eu agora já posso parar. Eu posso parar passando o fio de atado. Fausto. Oi. Desculpa interromper. Mas, tipo assim, tem esse corpo feito com fita, mas a gente pode fazer com ele torcido também, em termos de efeito. Qual é o padrão que você acha melhor? Só para ilustrar isso aí. Não tem problema, a sua pergunta é boa. Olha, eu não torço não, eu não gosto de torcer não. Eu tô até tentando lembrar o último atado que eu torci. Eu gosto de trabalhar com ele em fita. Ele pode até ficar mais fraco, pode ficar mais frágil, mas eu também estou confiando um pouco na possibilidade desse fio de cobre aqui fazer a função dele de me ajudar a agrupar as cerdas e evitar que arrebente. Eu não sei quantas trutas vai demorar para que essa mosca seja destruída. Talvez 10, 20, 30. Veremos. Tá? Eu agora tem uma das cerdas saiu da posição. Depois eu tiro ela. Pronto. Senão o transtornado aqui não vai conseguir fazer nada. Pronto. Levanta o fio de cobre e evita de manobrar ele muito. Porque quanto mais você manobrar, mais chance ele tem de quebrar. Não enrola ele no sentido que enrolou a fibra do fazão. Você enrola no sentido oposto, com o objetivo de fazer um cruzamento de fibra. A primeira volta você já pode, se quiser, fazer diretamente no arame do anzol, ou como eu estou fazendo, vocês infelizmente não estão vendo, eu estou já pegando um pedacinho já da fibra do fazão. Essa primeira volta eu estou desviando da ponta do anzol, peguei a parte que eu queria pegar, gerei um ângulo, que agora eu vou fazer
espiralado. A segmentação, ela é espiralada. Algumas pessoas fazem 6 segmentações, tem pessoas que fazem 5, tá? Eu não estou preocupado em contar. Eu estou preocupado em realmente revestir a fibra do fazão e eu aumentar o tempo de vida útil dessa fibra até que ela vá arrebentar. Pronto, já consegui fazer aqui. Por acaso eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. 6 voltas. E como é que eu travo isso aqui? Né? Eu travo levando o fio de atado para cima e passo a bobineira 3 vezes por trás dele. 2, 3. Tá? E agora vou passar o fio de atado aqui para frente, dando 3 voltas também. 1, 2, 3. Pronto. Já tenho o corpo segmentado, preso. As voltas que eu fiz com fio de cobre tem uma certa tensão, tá? Não ficou frouxo, tá? Para poder me ajudar a aumentar o tempo de vida útil, tá? Essa cauda ela vai molhar, como eu estou fazendo aqui agora, vai ficar mais agrupada ainda, tá? A tendência dela é ficar mais agrupada quando estiver molhada. E eu agora vou quebrar o fio de cobre da maneira que eu estou acostumado a fazer. Tá? Eu enrolei, eu estou segurando a bobineira, segurei o carretel e estou girando o carretel, recolhendo o fio de atado para dentro dele. Agora eu posso fazer alguns movimentos aqui em cima, até que o fio de cobre se arrebenta. Uma vez que ele se arrebentou, eu vou trabalhar com o abdômen, tá? O abdômen dessa mosca. O abdômen pode ser feito com diversos tipos de materiais, tá? Eu gosto muito de trabalhar com beaver, né? Com dubbing de castor. Na última aula eu usei esse dubbing que está aqui, de raposa, fox, tá? Hoje eu vou usar esse dubbing que está aqui, chamado beaver dubbing, que é o dubbing, né, o subpelo, o underfur do bicho, do castor. Tá? Aqui dentro é possível ver o subpelo e também uns fragmentos mais alongados. Eu posso abrir a imagem aqui para que vocês possam ter noção do que eu estou falando. Tá? Eu tenho aqui o material, que é o underfur, e um monte de espetinho de pelo que vem junto com ele. Tá? A coloração que eu gosto de usar é uma coloração que eu usei no dia que eu fiz essa mosca, que nós apelidamos de MDR. Muitas pessoas me perguntam por que tem o nome de MDR. Né? Por que você chamou de MDR, Fausto? Primeiro, não fui eu que chamei. Quem chamou ela de MDR foi o Yost. Tá? Ela tem a silhueta. Ela tem a silhueta da logomarca do nosso fórum. E a logomarca foi desenhada de maneira muito descontraída pelo amigo Ruslan. Nada foi criado com essa intenção. Tá? A parte de trás do blister tem esse furo aqui, aonde eu vou pinçar e vou pegar uma quantidade X de dubbing. Tá? Essa quantidade X do dubbing, tá? É mais ou menos essa porção. Possivelmente eu não vou usar isso tudo que está aqui. Eu vou usar menos, tá? A proporção desse atado, desse atado é como se fosse uma ninfa. Você pode colocar 2/3 para o abdômen e 1/3 para o tórax. Ou pode dividir meio a meio, 60%, 40%, 50%, 50%. Vai do seu gosto, porque existem ninfas com proporções diferentes. Tá? Então não é uma equação. Tá? Então você vai tirar uma pequena porção, talvez vocês não estejam nem conseguindo ver. Essa pequena porção é o suficiente para eu criar o primeiro ponto. Né? O mínimo possível que eu fiz aqui, já criei um ponto de colocação. Tá? Eu posso trabalhar usando cera,
ou eu posso usar sem a cera. Tá? Então, no caso de usar a cera, você precisa usar o bastão de cera e aplicar ele antes. Tá? Eu vou descer aqui, ó, e vou mostrar para vocês como é que eu aplico. Entrou demais quantidade, agora eu afasto um pouquinho e deixo um pouco. Já está pigmentada. O fio de atado já está pigmentado com cera. Eu tenho aqui comigo um pedacinho de papel para poder limpar a mão. E eu agora posso. Eu vou tirar esse dubbingzinho que eu coloquei aqui para colocar uma nova porção. Tá? Pronto, eu tirei e vou colocar uma nova porção para você ver como é que eu coloco uma nova porção com a linha encerada. Só o fato de encostar o dubbing já é o suficiente para ele colar. Eu agora vou levantar e vou girar no mesmo sentido. Gira sempre no mesmo sentido. Sempre no mesmo sentido. Se você escolher o sentido horário, você vai girar no sentido horário quantas vezes for necessário. Leva com o dedo indicador o dubbing até que ele encoste na haste do anzol e você pode dar a primeira volta para prender ele. Tá? Ele já está preso. Segunda volta, observe que eu dei a primeira e a segunda volta levando para trás. Porque agora eu vou tomar uma decisão sobre o tamanho do meu tórax, dessa mocha que eu vou usar. Tá? Vou pegar mais uma porção e vou colocar embaixo, misturando o dubbing de cima com o dubbing de baixo. Girando no mesmo sentido. Vou pegar mais uma porção e vou colocar novamente, e assim eu vou fazendo, porque eu não sou um atador profissional. O atador profissional consegue colocar o dubbing todo de uma vez só, né? E eu não. Eu vou indexar aqui, vou criar o ponto de visualização que eu quero. Observem que eu já estou montando o tórax em cima de uma pequena parte do abdômen, né? Ou seja, eu já estou criando um ponto de referência visual para mim, para que eu possa gerar agora a colocação do abdômen. Tá? Acabou o material, eu venho aqui e coloco mais um pouco. Eu agora não estou mais preocupado demais com mínima quantidade, não. Tá? Mas assim mesmo eu vou continuar respeitando o exercício de colocar menos quantidade do que seria o atador profissional. Coloca bastante quantidade para poupar tempo. Aí você vai colocando o fio, o dubbing, até que você faça o corpo, a parte referente ao abdômen do inseto. Muitas pessoas questionam com relação à coloração ser mais clara, se poderia ser mais escura. Pode ser mais clara sim, mas muita literatura que eu busquei, tá? Está dito em muitas literaturas que o inseto ele precisa fazer uma metamorfose final. E durante essa metamorfose final que ele tá fazendo, o tórax dele muda de coloração devido a ele ter que pulsar mais sangue para as asas. Que afinal de contas o objetivo dele é se ver livre do exoesqueleto. Depois que ele se vê livre do exoesqueleto, ele tem que romper a tensão superficial da água. E depois que ele rompe a tensão superficial da água, tá? Ele vai ter que inflar suas asas, ele vai ter que hastear as suas asas como se fosse a vela de um barco, né? Para que ela possa secar e ele começar a se preparar para poder voar. Essa é o momento de metamorfose. Esse é o momento de metamorfose da efêmera. Pronto. Já consegui fazer um tórax um pouquinho mais gordo do que o abdômen. Se você quiser um tórax mais volumoso, é necessário colocar mais material de atado. Outra questão muito importante também é que eu ainda estou conseguindo ver aqui o meu fio de atado marrom. Isso significa que eu preciso de um espaço, né, de aproximadamente 2 milímetros, que seja, para que eu possa fazer uma tripla montagem aqui. Eu vou ter que montar a asa, vou ter que montar as pernas e vou ter que montar a cabeça. Então, se eu errar, se eu estrangular esse pedaço aqui e eu não deixar espaço para fazer essa montagem, né, eu vou estar estrangulando o espaço e eu vou, em algum momento, corre o risco de eu obstruir o olhar do anzol.
Eu acredito que dessa maneira que está aqui eu vou conseguir fazer uma montagem bonita, tá? Agora eu vou buscar a pena. Eu nem me lembro mais qual foi a pena que eu estava separado aqui. Mas eu estou com bastante material aqui em cima da mesa. E eu posso escolher aqui, entre tantas que estão aqui, uma para fazer a asa. Aqui está bem interessante. Observe que a pena está inteira ainda. Tá voando aqui para tudo que é lado. Eu vou tirar toda a penugem. Pronto. Toda a penugem foi retirada. E eu agora vou analisar quanto mais da penugem eu preciso. Para que eu possa, né, fazer a asa. A parte de baixo tem a parte côncava e convexa. Ela vai ser montada preferencialmente dessa maneira. Mas eu tenho que dobrar, eu tenho que fazer um vinco, tá? Eu tenho que fazer um vinco aqui em cima. Eu tenho que dobrar as cerdas, fazendo um pequeno vinco. Essa é a parte que todo mundo tem dificuldade, né? Fazer esse vinco. Eu consigo ver aqui a parte côncava de dentro e consigo ver a parte convexa, né? E eu agora tenho que segurar esse conjunto de modo que ele seja colocado sobre o corpo da mosca. Deixa eu molhar de novo a cauda aqui, só para mostrar para vocês, melhorar o visual. Eu vou colocar a asa de modo que ela chegue até próximo da metade da cauda. Então eu vou colocar a asa de modo que ela fique até praticamente muito próximo da metade da cauda ou muito próximo da curvatura do anzol. E vou posicionar a asinha fechada sobre a curvatura do tórax e do abdômen. Deixa eu dar 2, 3 voltas aqui para que eu possa averiguar o formato que ela fica. E olha que eu ainda nem molhei essa mosca, viu? Eu ainda vou molhar ela. Então ela não espere totalmente a perfeição na asa, porque é indiferente, tá? O inseto não está ainda com a asa dele perfeitamente montada. O objetivo é você realmente ter o inseto ainda aleijado, ainda se preparando para poder se tornar um inseto adulto. Então a asa dele, ele acabou de soltar a asa dele, e essa asa solta, ele vai esticar ainda, né? Ela ainda vai esticar. Se você achou, eu dei 3 voltas aqui. Se você achou que ficou um pouquinho longo, você vem aqui e puxa um pouquinho para encurtar. Para mim está muito bom. Do jeito que está muito bom. Eu agora eu vou levar o fio de atado para frente. 2 voltas. Pronto. Eu tinha dado 3 voltas, agora eu vou rebater aqui para dar tração. Eu não vou enrolar por cima não. Eu estou passando o fio de atado entre o metal do anzol e as penas. 3 voltinhas aqui e agora volto uma para trás. Meu objetivo foi acochar. Meu objetivo foi acochar, usando o fio de atado, a parte do fio de atado para trás e para frente, entre essas 2 partes que estão aqui. Agora eu vou poder colocar as perninhas. As perninhas, eu tenho... Existem diversos materiais que você pode fazer uso com essa finalidade. Por exemplo, tá? Essa aqui é uma das pontas das penas periféricas do clamp que eu comprei do Fazão. O clamp é essa peça que está aqui, que eu tinha mostrado. É só você abrir, escolher uma pena. Por exemplo, vamos supor que eu escolha essa pena que está no clamp. Eu arranco, eu puxo e ela sai fora. O talo saiu. Observe que é a mesma pena. Observe que é a mesma pena. Só que essa aqui já está usada, de tanto que eu monto mosca aqui. E essa aqui eu ainda vou usar. Então uma possibilidade é essa. Observe que aqui também está tudo branco, né? De tanto que eu... O que eu vou fazer? Eu vou também tirar uma porção generosa. Aí já vale uma briga danada com relação a isso, né? Ser generoso é uma coisa, ser abusivo é outra coisa.
Então, ser generoso é isso. Ah, Fausto, você não pode colocar tudo isso de perna no inseto. Eu também nunca vi uma truta contando perna nenhuma. Tá? Então o que eu quero é criar uma silhueta para que ela acredite que aquele bicho está com as pernas jogadas para trás. Eu não vou colocar meia dúzia de farpas aqui. Então eu pego essa quantidade toda aqui, né? Mantenho o mais alinhado possível as pontas, a 90 graus do rack, seguro esse agrupamento, pinço tudo e puxo. Pronto, tá aí, retirei. E agora eu vou fazer a mesma manobra, né? Eu vou ter que trocar de mão, né? Vou ter que trocar de mão. Já salivei, tô passando um pouco de saliva para poder agrupar e vou fazer aquele troca-troca de mão novamente, né? Indicador com indicador, polegar no outro indicador e troquei de mão, para que eu possa agora colocar embaixo no queixo da mosca, tá? Até encostar na ponta do anzol. Então a minha referência, o meu gabarito é a ponta do anzol, tá? Então eu vou agora colocar na posição. Eu tô girando na mão para que a curvatura fique para dentro. A ponta do anzol está aqui, tá? Eu estou colocando esse agrupamento na lateral do corpo da mosca. Uma vez que eu coloquei esse agrupamento na medida, eu vou dar essa volta, uma volta, duas voltas no mesmo lugar. E agora eu vou puxar esse agrupamento para o olhar do anzol, embaixo do olhar do anzol, fazendo com que as perninhas fiquem para baixo. Tá? Eu posso até virar aqui assim para eu observar melhor se eu estou fazendo a coisa bem feita ou não. Pronto, tá aí. As perninhas estão agrupadas para baixo, né? Essa mosca vai ser molhada, né? Agora eu vou dar uma terceira volta e vou rebater a pena para trás e vou dar mais uma voltinha aqui para poder travar as pernas no local. Pronto. Alinhei, indexei novamente e agora eu vou fechar. Eu vou fechar o corte. Fechei com corte. Tá? Aqui embaixo, cuidado aqui embaixo na hora de que for puxar, que o fio de atado está muito exposto. Eu estou empurrando ele com o dorso da minha mão. Eu estou empurrando para que eu possa ter visão de corte. Tá? Eu tenho que ter visão de corte. Deixa eu jogar esse lixo fora no seu devido local. Agora eu vou dar mais um cortezinho aqui embaixo, que eu estou vendo que ficou faltando um acerto de contas aqui. Ficou faltando um acerto de contas aqui em cima também. Mas eu não estou preocupado com isso não, porque agora eu vou esconder isso. Eu vou esconder isso fazendo a cabeça. Levando o fio de atado, volta por volta, até o olhar do anzol. Encostou no olhar do anzol, eu vou fazer o enchimento do degrau e vou finalizar a mosca aqui. Vou finalizar com o whip finish, tá? O whip finish, 1, 2, 3, 4 na curva. Vou olhar se eu quero mais volume, não. Tá, pra mim tá bom. Tá, pra mim ficou bem bom. Tá bem legal. Agora eu vou fechar de novo. Um em cima e o outro restante eu entro em ângulo até chegar no olhar do anzol. Pronto. Arredondei o conjunto. Puxa, puxa, puxa um pouquinho aqui e corta. Pronto, está cortado. Agora nós vamos molhar essa mosca para ver o resultado dela molhada. Aí está a MDR. Né? Quanto melhor você selecionar essa pena que está aqui, mais bonitinha ela vai ficar. Mas eu te garanto que a truta não vai ter tempo de olhar a beleza, não.